Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus e nesta oportunidade ler no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo de número 28, dos versículos 1 a 10. Assim está escrito: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, como a propósito deste dia, falando sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. No meio religioso, esta semana foi uma semana muito ativa, ocupada com várias fases da vida de Jesus. A última semana que ele passou pela terra, as atividades que ele realizou em cada dia, até o momento em que ele foi levado preso, foi submetido aos julgamentos e recebeu a sentença de que deveria ser crucificado, como de fato aconteceu lá no alto do Gólgota, crucificado entre dois malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda, um zombando de Jesus e o outro pedindo misericórdia, pelo qual o Senhor Jesus disse: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A partir daquele momento, o Senhor Jesus completou a obra que ele veio realizar. Ele disse ao Pai: Pai, está consumado a obra que me destes a fazer. E tendo dito isto, ele rendeu o Espírito. E depois, então, o retiraram daquela cruz, José de Arimateia e Nicodemos, e o levaram para o sepultamento, porque no sábado os corpos não deveriam ficar expostos. Eles precisavam ser sepultados. E eles o levaram e o sepultaram. E então fez-se silêncio. Mas o Senhor Jesus sempre estava avisando os seus discípulos o que era que ia acontecer, que era necessário que ele fosse entregue na mão dos malfeitores. E os malfeitores o levariam à crucificação. Ele seria morto, seria sepultado, mas ele fez a promessa que diz que no terceiro dia ele ressuscitaria. Então, esses dias da morte até o aparecimento de Jesus pela ressurreição foram dias difíceis para muitos daqueles que o acompanharam, porque eles esperavam com a expectativa de que ao terceiro dia isto acontecesse. E quando vai rompendo o dia, parece que as coisas continuam como estão.
E alguns começam a ficar preocupados e a dizer: e agora? O que será? Como vamos fazer? Como será a nossa continuação, visto que nós o seguimos desde que ele começou seu ministério até agora? Mas a palavra do Senhor Jesus era uma palavra certa, segura, e nenhuma das palavras de Jesus, elas caem por terra, elas se cumprem. Tanto é que, ao terceiro dia, quando as mulheres aqui, ao terminar do sábado, elas haviam feito uma preparação para o corpo de Jesus, e elas foram então ao sepulcro. E quando elas chegam diante do sepulcro, no caminho elas estavam preocupadas, porque elas sabiam que tinham colocado uma pedra para fechar a boca do sepulcro. E quem iria remover a pedra, visto que aquela pedra ela era muito pesada para aquelas mulheres? E elas estavam pensando isto que fazer. Mas diz a palavra de Deus, conforme li, que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra e deixou aberta a porta do sepulcro, aonde Jesus tinha sido sepultado. O aspecto deste anjo era como um relâmpago e o vestido dele branco como a neve. E quando ele chega por ali, os guardas que estavam ali fazendo a vigilância do sepulcro de Jesus, porque eles tinham consigo o pensamento de que os discípulos viriam roubar o corpo de Jesus e sair anunciando que ele ressuscitou, quando na verdade não teria sido isto. Mas este era o pensamento deles, e eles eram pagos para fazer esta vigilância. Mas quando acontece o terremoto e o anjo aparece, eles ficam como que mortos, não conseguem manter-se em pé. E aquelas mulheres, quando vão chegando, o anjo se adianta a elas e responde da seguinte forma: não tenhais medo, porque eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Então os anjos vieram para dar testemunho. E aquelas mulheres foram as primeiras que tiveram esta feliz notícia, quando muitos estavam preocupados. O que pode ter acontecido? Elas foram ao sepulcro, elas criaram coragem. E ao chegarem lá, o anjo se adiantou e deu a elas a mais importante notícia que elas estavam esperando, que era a ressurreição do Senhor Jesus. E o anjo diz: ele não está aqui porque já ressuscitou. Em outra parte, o evangelista escreveu: por que buscais o vivente dentre os mortos? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Elas foram, viram o lugar aonde tinham colocado a Jesus, e o lugar estava realmente vazio. Jesus não estava ali. Mas o anjo deu a continuação daquela mensagem, disse: e depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus, que ele já ressuscitou dos mortos, e ele vai adiante de vós para Galileia, ali o vereis. Estas mulheres voltaram pressurosamente, apressadas, com temor, com grande alegria, e correram para os discípulos para anunciar que o Senhor Jesus tinha ressuscitado. E acontece que quando elas vão neste caminho de volta em direção aos discípulos, o próprio Jesus sai ao encontro destas mulheres e diz a ela: eu vos saúdo. E elas reconheceram aquela voz, que era a voz de Jesus. E elas então abraçam os seus pés e o adoram. E Jesus disse: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Então aqui está o verdadeiro testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E por que a ressurreição de Jesus foi necessária? Bem, a ressurreição de Jesus
foi necessária, pelo menos por 6 motivos. O primeiro motivo, a ressurreição de Jesus foi necessária para cumprir a Escritura, segundo o que ele próprio disse aos seus discípulos, e está registrado aqui no Evangelho escrito por São Lucas, no capítulo 24, versículos 44 a 46. Diz assim: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Então, Jesus ressuscitou para cumprir as Escrituras, o que ele havia prometido. Este é o primeiro motivo. O segundo motivo pelo qual Jesus ressuscitou foi para confundir os seus inimigos, conforme está no Evangelho, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 27, versículos 62 a 64. Veja qual era o pensamento daqueles homens, que diz assim: E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim, o último erro será pior do que o primeiro. Então, Jesus ressuscitou para confundir aqueles inimigos cruéis que o haviam levado à crucificação e à morte. E eles criaram um plano para guardar com segurança o sepulcro, para que ninguém chegasse perto. Mas não importa, quem ressuscitou a Jesus foi Deus o Pai. E ele o fez através daquele terremoto, quando veio o anjo, removeu aquela pedra e Jesus foi ressuscitado e saiu daquele sepulcro. E os guardas armados não puderam fazer nada. Vieram as mulheres, o anjo falou com elas, ela foi aos discípulos e disse a eles. E eles depois criaram uma mentira, dizendo, deram dinheiro aos soldados para que eles dissessem que os discípulos tinham ido lá durante a noite e tinham roubado o corpo de Jesus. Mas essa mentira não teve sustentação, porque o Jesus ressuscitado não ficou oculto. Ele foi aparecendo, ele foi dando demonstração de que ele estava vivo para as mulheres, para os discípulos e para tantos outros. Então não tinha como negar a ressurreição de Jesus. E então eles ficaram desmascarados, alimentando uma mentira que Jesus o corpo dele tinha sido roubado, mas na verdade Jesus estava vivo e transitando entre os seus discípulos. Então, a ressurreição foi necessária, neste segundo motivo, para confundir os inimigos de Jesus. O terceiro motivo necessário da ressurreição foi para confortar os discípulos, conforme está no Evangelho escrito por João, no capítulo de número 20, e o versículo de número 20, diz assim: E dizendo, chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, dizendo: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Esse terceiro motivo,
A ressurreição de Jesus foi necessária para confortar os seus discípulos. E o quarto motivo, o apóstolo São Paulo escrevendo à igreja de Corinto, quando surgiu alguns no meio do povo de Deus para trazer confusão com relação à ressurreição, dizendo que Jesus não tinha ressuscitado. E então o apóstolo, no capítulo 15, versículo 17, ele diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, Jesus ressuscitou para perdão dos nossos pecados. E diz aqui, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito a primícia dos que dormem. Então, o quarto motivo pelo qual foi necessária a ressurreição, para cancelar os nossos pecados. O quinto motivo está em Romanos, no capítulo 1, versículo de número 4, que diz assim: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Declarado Filho de Deus em poder, pela ressurreição. A ressurreição veio provar a divindade do Senhor Jesus. Em sexto e último lugar, porque a ressurreição foi necessária, é para confirmar a pregação. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 14. Assim está escrito: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permanecei nos vossos pecados. Mas agora, Cristo ressuscitou e foi feito as primícias dos que dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então, observamos aqui 6 motivos porque a ressurreição de Jesus foi necessária. Primeiro, para cumprir as Escrituras. Segundo, para confundir os inimigos. Terceiro, para confortar os discípulos. Quarto, para cancelar os nossos pecados. Quinto, para provar a sua divindade. Sexto, para confirmar a pregação. Ao Jesus ressuscitar e apresentar-se vivo, o sepulcro ficou vazio. E o sepulcro de Jesus vazio, ele traz para nós significados importantes, porque muitos homens, e todos eles ao longo da história, viveram e morreram, e jaz nos sepulcros a lembrança da sua morte, do seu corpo que foi depositado em algum lugar e foi desfeito pelo pó. Lá estão as lembranças dos grandes reis, dos imperadores, dos sábios, de todos aqueles que se julgavam maiorais. Lá estão os falsos profetas, lá estão os restos mortais de Buda, de Maomé, de José Smith e de tantos outros que morreram e ficaram silenciados. Mas aonde Jesus estava, em todo a tumba destes homens está, aqui jaz fulano de tal. Mas no túmulo de Jesus, a mensagem é diferente. Lá está escrito:
ele não está aqui porque já ressuscitou. Então, o sepulcro vazio, ele traz para nós pelo menos 7 significados. Nós vimos a ressurreição, 6 motivos porque ela foi necessária. E o sepulcro vazio, que o Senhor Jesus, que não ficaria no sepulcro, mas ele ressuscitaria, ele voltaria à vida, como de fato aconteceu no primeiro dia da semana. Então, o sepulcro vazio é o cumprimento das Escrituras, porque lá em Atos, capítulo 13, versículos 33 a 35, está escrito assim. Atos 13, 33 a 35. Como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei, e que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei, pelo que também em outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Então, o sepulcro vazio significa o cumprimento das Escrituras. O Salmo 16 e o versículo de número 10, assim está escrito, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O segundo significado do sepulcro vazio é a completude da salvação. Em Romanos, no capítulo 10, versículo de número 9, assim está escrito. Romanos, capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, o sepulcro vazio significa a salvação completa do crente. Em terceiro lugar, o significado do sepulcro vazio, conforme lemos em Romanos capítulo 4, versículos 24 e 25. Mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, o sepulcro vazio traz o significado da justificação daquele que crê. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação, para dar o veredito final da salvação daquele que crê. E no capítulo 6, o versículo 4 de Romanos, nós vemos mais um significado, que diz assim, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, uma vida separada, uma vida santificada, com base na ressurreição do Senhor Jesus. Então, o sepulcro vazio significa a santificação dos crentes. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20, está escrito assim, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito a primícia dos que dormem. Versículo 23, cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então nós observamos aqui, a vitória dos crentes está em que o sepulcro de Jesus está vazio. Ele não está lá. Ele não foi retido pela morte, mas ele ressuscitou.
ressuscitou ao terceiro dia, triunfante diante da presença de Deus. E o significado do sepulcro vazio é que um dia haverá a grande reunião dos salvos na presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo, conforme o apóstolo São Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do versos 13 a seguir. Diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, o sepulcro vazio é a garantia da reunião que vamos ter com Jesus ressurreto. E os que morreram em Cristo ressuscitarão. E os que estiverem vivos na ocasião serão transformados e irão ao encontro do Senhor Jesus. E o sétimo significado é a herança dos santos com base na ressurreição de Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3, diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus dentre os mortos. A herança dos santos. Isto se tornou possível e é o verdadeiro significado de que o sepulcro de Jesus continua vazio. Ele não está lá. O anjo disse: ele não está aqui, já ressuscitou. Então Jesus foi levantado por Deus, cumpriu-se a Escritura, o que Jesus havia ensinado aos seus discípulos, que era necessário que ele fosse entregue, que ele fosse crucificado, que fosse sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E ele ressuscitou triunfante. E ao ressuscitar, quando ele aparece a João na ilha de Patmos, ele diz: eis aqui o que fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Jesus venceu a Satanás em vida e venceu a Satanás em morte também. E tirou dele o poderio da morte, as chaves que lhe davam o poderio da morte e do inferno. E Jesus arrancou aquelas chaves e está com ele. E ele está vivo para todo sempre. E a certeza de que Jesus está vivo é porque houve vários testemunhos de que Jesus apareceu aos seus discípulos. Jesus apareceu àqueles que ali estavam. E a própria Escritura diz: depois de ressuscitado, Jesus permaneceu com os seus discípulos por um espaço de 40 dias até que realizasse a ascensão de Jesus em direção ao Pai. Então Jesus apareceu a várias pessoas por ocasião da ressurreição. Primeiro ele apareceu a Maria, a essas duas Marias que foram ao sepulcro. Jesus apareceu a elas. Maria Madalena, sozinha perto de Jerusalém, quando estava ali, cuidando que era o jardineiro, perguntando onde colocar o meu Senhor. E quando Jesus fala com ela, ela entende que é Jesus. Então Jesus apareceu a Maria Madalena sozinha, próximo ali de Jerusalém. Jesus apareceu àquelas mulheres que lemos esta noite, quando elas foram ao sepulcro, estavam voltando para dar a notícia da ressurreição de Jesus. Elas não somente foram com a notícia, mas elas o viram com seus próprios olhos, ele na frente delas, falando com elas. Então, em terceiro lugar, o Senhor Jesus apareceu a Simão Pedro, próximo a Jerusalém. Simão Pedro foi aquele que prometeu a Jesus que, se possível, fosse com ele até a morte. Mas quando chegou este momento, Pedro o negou, conforme Jesus havia dito que aconteceria.
E depois de negá-lo, ele chorou amargamente. Jesus foi sepultado, ressuscitou e disse que fosse aos discípulos. Pedro já estava aflito, angustiado, decepcionado com a maneira como ele respondeu quando foi interrogado. Mas o Senhor Jesus marcou um encontro pessoal com Pedro. Ressuscitado, ele apareceu a Simão Pedro, próximo a Jerusalém. Depois, 2 discípulos saem de Jerusalém, achando que nada iria acontecer. Eles vão em direção a uma aldeia de nome Emaús. E eles vão conversando entre si, falando das coisas que aconteceram naqueles dias e que o Senhor Jesus havia prometido que no 3º dia ele ressuscitaria. E eles agora dizem, já é hoje o 3º dia e nada aconteceu, está tudo da mesma maneira. Eles estavam tristes, aflitos, cabisbaixos, indo para a aldeia de Emaús. E acontece que quando aqueles 2 discípulos eles estão caminhando, o mesmo Jesus se apresenta e vai junto com eles. Eles não o reconhecem. E o Senhor começa a perguntar a ele, que palavras são essas que trocais entre vós? E por que estáis triste? Ele diz, é somente um peregrino em Jerusalém? Não sabe as coisas que têm acontecido esses dias? Ele diz, quais? E eles começaram a falar de Jesus. Jesus, o Mestre, o Messias. Ele disse isto, que iria morrer, ia ser sepultado, 3º dia ressuscitaria, mas já é o 3º dia e nada aconteceu. E Jesus foi falando com eles, foi conversando com eles, foi dialogando, e eles foram caminhando juntos. Quando chegou naquela aldeia, eles entraram em determinado lugar, o Senhor Jesus entrou juntamente com eles, havia falado com eles sobre as Escrituras, que estava nas Escrituras, e quando o Senhor Jesus deu graça, eles reconheceram que era Jesus. E quando eles abriram os olhos, Jesus não estava mais ali. Já tinha desaparecido. Mas agora o coração deles estava cheio de alegria, de contentamento, de certeza. E eles não ficaram em Emaús. Eles voltaram a Jerusalém naquela mesma oportunidade. E vinham pelo caminho dizendo, porventura, quando nos abria as Escrituras, não ardia em nós o nosso coração? E eles voltaram dizendo que o Senhor Jesus tinha aparecido a eles. Em João nós lemos que numa tarde o Senhor Jesus apareceu ali, estavam reunidos os discípulos, exceto Tomé. Nesta oportunidade, Tomé não estava ali. Jesus apresentou-se aos seus discípulos e diz a ele, Pai, seja convosco. E eles começaram ali, julgar o que seria aquilo, reconheceram que era Jesus e ficaram sobremodo alegres e felizes. E quando chega Tomé, ele diz, o Senhor apareceu a nós. Tomé diz, eu não creio. Se eu não vir com os meus olhos, não ver o seu lado, a sua mão, e não tocar o meu dedo no seu lado, de modo nenhum o crerei. Passaram-se 8 dias. O Senhor Jesus aparece aos discípulos. E nesta oportunidade, Tomé está presente. E quando o Senhor vê Tomé, ele diz, Tomé, vem aqui, Tomé. Olha aqui a minha mão, veja o sinal. Olha aqui o meu lado, coloca aqui o teu dedo, Tomé. Vê que sou eu mesmo. E Tomé então fica admirado, Senhor meu e Deus meu. E o Senhor diz, porque me viste e creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus apareceu aos 11 com Tomé, exceto Judas, que vendeu Jesus e ao invés de arrepender-se, foi para enforcar-se e perdeu a oportunidade da salvação. Jesus continuou fazendo as suas aparições aos seus discípulos. Quando os discípulos estavam lá no mar de Tiberíades, pelo menos 7 discípulos, julgando que nada mais iria acontecer, estavam como que arrependidos de ter seguido a Jesus, disseram, vamos pescar. E eu disseram, vamos também. E quando eles vão pescar, quando eles voltam,
O Senhor Jesus está na beira da praia, esperando por eles. Tem ali pão e tem ali peixe na brasa. Quem trouxe isso para ele? Jesus preparou tudo. Chamou-os para comer. E eles ali foram reafirmados na fé e na esperança. E receberam de Jesus o conforto e a confirmação da sua ressurreição. E eles seguiram o caminho, servindo a Jesus. Não desistiram de segui-lo. Ao passar dos dias, como Jesus ficou 40 dias, ele apareceu a quase 500 irmãos, conforme está escrito em 1 Coríntios 15, 6. Apareceu a quase 500 irmãos. Depois apareceu a Tiago sozinho, quando ele estava só. E por último de todos, ele apareceu aos apóstolos, quando eles estavam ali no Monte das Oliveiras, Jesus apareceu diante deles. E para Paulo, ele apareceu depois. Paulo diz, e por último para mim, como um abortivo, o Senhor apareceu a ele. Mas a Paulo já foi numa outra dimensão. Mas aos discípulos foi dentro daquele período de 40 dias que Jesus esteve ali com eles. Então veja quão importante foi este momento. O sofrimento que Jesus atravessou. Foi necessário ele passar por aquele caminho, porque ele estava ali representando a humanidade e concluindo a obra que Deus lhe havia dado para fazer. E ele entregou-se, pagou o preço pela nossa salvação. Deus o recebeu. Jesus demonstrou que havia ressuscitado conforme ele tinha prometido para os seus discípulos. E eles começaram a vê-lo, um aqui, outro ali, outro acolá, um grupo ali, todos eles testificando de que Jesus estava vivo e neles havia poder para pregar sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele está vivo e vivo para sempre. Após aqueles 40 dias que Jesus esteve com eles, dando orientações, ensinamentos, instruções, o Senhor Jesus dirigiu-se, conforme está relatado em Atos, no capítulo 1, e o versículo de número 9, diz assim, e quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então eles voltaram do Monte das Oliveiras e foram para o cenáculo. Concluiu assim o período de Jesus de entrar nesta terra pelo nascimento e agora, com a morte e ressurreição, através da ascensão, glorificado, ele volta para a presença do Pai. Ele está à direita de Deus Pai, onde ele intercede por cada um de nós. Mas a nossa felicidade é que o que Jesus veio realizar, ele realizou. Nada ficou por fazer. Ele assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário. Ele havia prometido aos discípulos que seria morto, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Ele ressuscitou e deu provas da sua ressurreição ao aparecer a este, aquele outro, por esse espaço de 40 dias. E o sepulcro de Jesus está vazio até hoje. Lá está escrito, ele não está aqui, porque já ressuscitou. Todos os outros estão lá. Aqui jaz. O de Jesus diz, ele não está aqui. Ele ressuscitou.
para a minha alegria, para a tua alegria, para a nossa felicidade, Jesus está vivo e vivo para todo sempre. E a ressurreição de Jesus é a garantia de que, se nós dormirmos em Cristo, passarmos pela morte física, crendo e servindo a Jesus, um dia nós seremos também ressuscitados conforme Jesus foi, receberemos um corpo de glória e estaremos para sempre na presença do Senhor. Esta mensagem deve encher-nos de alegria, de gratidão, de fé, por saber que o que Jesus falou cumpriu-se. O que ele prometeu, ele cumpriu. E promessas que são relacionadas à nossa vida com relação à ressurreição, haverão de cumprir-se no dia em que nós nos encontrarmos com ele, seja pela morte, seja pela vida. Sendo pela morte, seremos ressuscitados e transformados. Sendo pela vida, seremos transformados e juntos iremos ao encontro do Senhor. Veja o valor da ressurreição de Jesus. Quantas bênçãos para a nossa vida. Um fato inegável. Os homens quiseram, com a mentira, descaracterizar a ressurreição de Jesus. Mas não tinha como. Porque ao passo que eles estavam dizendo, Jesus aparecia. E alguém dizia, olha ele ali, ele está vivo. Não importa o que os homens estão dizendo, ele está ali, ele falou aqui, ele falou acolá. E essas aparições de Jesus foi que solidificou o fundamento, a convicção no coração dos seus seguidores, dos seus discípulos e apóstolos, e eles com graça e com poder a todos dava testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Esse testemunho chegou a mim, chegou a nós, chegou a você, e nós o recebemos com alegria, e hoje estamos servindo a Jesus. Se porventura, você que ouve, ainda não serve a Jesus, esta é a oportunidade de colocar a sua vida aos cuidados do Senhor Jesus, para que Ele o perdoe, o liberte, o transforme e dê a você a certeza de salvação. E você fará parte deste povo que vai encontrar com Jesus quando Ele manifestar-se em glória nas nuvens e com muito poder. Então que esta palavra possa estar gravada no nosso coração e saber que a esperança que nós temos em Cristo é uma esperança viva, gloriosa, poderosa, majestosa, porque a esperança naquilo que Jesus fez. Ele ressuscitou, ele está vivo, ele veio, viveu, venceu e voltará um dia para levar o seu povo à sua mansão celestial. Eu e você precisamos estar prontos e preparados para este maravilhoso encontro. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.